Que é? Tá, G é uma função meio que composta aqui. Muito bem. Determine a derivada segunda de G em U e F. Muito bem. Tu não tem a função, né? Só tem que ela depende dessa forma aí, né? Em função das derivadas parciais de F. Beleza. Bem, aqui é meio que uma regra da cadeia, né? Meio que uma regra da cadeia, basicamente. Se a gente vai derivar aqui em U primeiro, por exemplo, deixa eu acho que é assim, né? Ao invés de U, pode simplesmente deixar primeiro só o F de o F, né? Del F. Vai derivar o U. E agora vamos derivar a F, né? Que é del F da U. A princípio é isso, né? Agora quando tu faz a outra, né? A segunda parte, que é a derivada 2, del V, del U. Então aqui vai ficar del F, del V, mais del F, del V, del U. Se ele pediu em função das derivadas parciais, tá feito. Só isso. Ué, ah, Tá aí. Derivada de G em função das derivadas parciais de U e V. Não é mesmo? Pois é, não tem nada demais aqui. você Ah, precisa. tá. Tem um detalhe aqui que eu errei, né? Que eu esqueci. Aqui falta o U. Porque era U que multiplica o V, né? Aqui eu derivei o U e aqui eu derivei o V. E agora, quando eu vou derivar de novo, né? Vou derivar essa parada aqui de novo, fica desse jeito. Só que aqui a gente vai derivar, a gente tá derivando em V, então permanece esse U aqui na frente. Porque o U é uma constante, né? Não muda nada. Então eu só tinha esquecido desse U. Agora tá tudo certo, beleza? Eu achei que fosse precisar fazer outra coisa. A princípio não. Agora vamos ver. Agora talvez precise, né? Utilizar esses caras ali de dentro. Porque a questão é que tu vai ter que lidar com esse U quadrado menos V e U mais 2V eventualmente, né? Porque na prática, quem que é isso aqui? Isso aqui é X, já que é f de xy. Então x é igual a U quadrado menos V e y é U mais 2V. O princípio é isso. Então ele está dizendo aqui que 3x mais 5y. Nossa, meteu outra letra ainda no meio, tá louco. Ah, tá. Essa é a equação de um plano, beleza. Equação do plano tangente ao gráfico de f. No ponto, calcule aquilo ali. Caraca, velho. Desgraceira, hein? Essa parte aí vai ser difícil. Porque. Caraca, agora tem que fazer essa substituição aí. Meu Deus. Ele tá dando um monte de informações aqui e tá te pedindo a derivada de G de U e V naquele ponto específico. É assim, aqui eu não sei qual é o gráfico de F. Eu acho que tu não vai precisar saber também, né? A questão não é essa. Ah, pô, a USP gosta dessas questões aí. Vou te falar que toda vez que eu vou dar aula desse negócio aí me pega um pouco, porque, meu, é só na USP que eu vejo questão como essa. Toda vez que eu vou dar aula de cálculo da USP, assim, pra alguém da USP. Beleza. Bem, o gráfico do plano tu tem, né? Então isso aqui surge da derivada, né? Pensar assim. A equação de um plano tangente é del f del x, né? No ponto x menos x0 mais del f del y no ponto
y menos y0. Aqui tem que ver a forma que ele deu o ponto, né? Ele deu desse jeito ali. Porque daí tu não vai ter um z, né? Eu acho que tu pode deixar que isso aqui é z menos z0, né? Um negócio assim. Z menos z0 igual a isso aí. Acho que é isso. Tenho quase certeza que a equação de um plano tangente é desse jeito aí. É parecido com o da reta, né? Só muda que na reta é y igual a derivada x menos x0, né? Então, agora tem que achar essas derivadas, né? O problema é que eu não entendi por que ele deu derivada segunda aqui. Se a gente precisa de plano, a gente precisa só da derivada primeira. Talvez para calcular isso aqui mesmo. Equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto tal. Eu acho que a gente não vai precisar de tanta coisa aqui, né? A princípio, se ele deu esse monte de informação aqui, a gente pode encontrar qual que é o z com esse ponto aqui, né? Aham. Beleza. Agora a gente quer esse cara. E eu acabei de fazer a derivada que supostamente é esse cara. Então eu preciso de jogar nos pontos aqui, né? O problema é que a minha derivada está em função de v, não é mesmo? E de u. Então, como é que eu transformo isso aqui numa derivada em função de x, né? Isso aqui é regra da cadeia, né? Você pode dizer que é del f, del x, dx, dv, mais del f, del y, dy, dv. Concorda comigo? Aham. Agora, né? Não é tão difícil assim, né? Porque ele deu umas informações de df, dx, né? Se bem que ele deu df, dx2, né? Não df, dx1. Mas também não tem nada demais, né? Porque a f... Ele não falou muito quem é a f, né? Ele deu a derivada. Bem, ele deu isso aqui, né? Que na prática é a derivada, né? O plano tangente, como eu acabei de te mostrar, tem a ver com a derivada, certo? Aqui, ó. Essa é a equação do plano tangente. Que está claramente usando as derivadas de dx e dy, certo? Uhum. E deu aqui qual que é a derivada. É esse cara aqui. Pode até colocar aqui, ó. Daqui que a gente vai tirar quem são os df dx, sacou? Uhum. Perceba que se eu não ficar pensando no x0 em nenhum momento, eu percebo que quem multiplica o x é o df dx no ponto, certo? Ou seja, é a derivada primeira. Então, no ponto que eu estou interessado, porque o problema só me pede nesse ponto. Aqui, no menos 2 e 3, né? O problema é que ele me dá no ponto 1 e 4, né? Daí é pra ferrar. O que tem a ver o ponto menos 2 e 3 com o ponto 1 e 4, mano? Que merda, cara. Será que o professor não errou aqui? Ele não tá querendo no ponto 1 e 4? Porque ele deu tudo pro ponto 1 e 4. E daí, do nada, ele vem com o ponto menos 2 e 3. Eu acho que tá errado, tá? Não tem como fazer sentido isso. Ele deve ter feito, sei lá, copiado de uma outra lista e esqueceu de trocar. Então, vou deixar aqui, que senão não vai fazer sentido nenhum. Só se menos 2 e 3 aparece aqui, né? Por algum motivo, mas acho que não, né? Ele não corrigiu a lista, então eu posso perguntar na próxima aula. Assim. Certo, mas a princípio tá aí. Porque talvez, né? Talvez pode ser besteira minha. Talvez a hora que a gente jogar x igual a 1, y igual a 4 aqui, vai dar menos 2 e 3, né? Uhum. Porque, né, talvez, né? Não sei. Tem que saber quem é o e quem é V. Mas vamos se preocupar com isso só depois. Vamos anotar algumas coisas aqui. Eu acho que tu concorda comigo que del f del x é 3. Concorda comigo? Por causa desse Sim. cara aqui, né? E esse cara aqui é 3 também. Desculpa, é 5. Nossa. Agora, quem que são esses rapazotes aqui, né? Como é que a gente vai encontrar eles? Não é difícil, né?
Porque a gente tem que x é igual ao quadrado menos v. E y é igual a u mais 2v. Né? Então, se a gente está interessado em dx dv, é só derivar todo mundo, né? É só fazer a derivada aqui, isola o u, que seja, e faz a derivada, né? Até Que para é fazer a até elevado pra... Oi? O que tu falou? que seria o ao quadrado menos um. Bem, eu vou fazer aqui pela regra da derivada implícita. Tá bom? Bem, tanto faz fazer derivada implícita ou não, né? A questão é que a derivada aqui, que é o que eu estou interessado aqui, o dx dv, deu igual a 2v, tá vendo? Por Eu que não? peguei a expressão aqui do x em função de u e achei que dx dv, derivando em v, deu 2v, certo? Mas por que deu 2v? Porque se a gente derivar aqui, dá dx dv, estou derivando implicitamente, lembra? Lembra da derivada implícita? A gente estudou isso recentemente. Entendi. A gente deriva em todos os termos, a gente deriva. Eu derivo o x em dv, né? É como se eu derivasse o x normal, tipo uma regra da cadeia, dá 1, só que do lado fica dx dv. Aí eu vou derivar esse cara em v. Ah, é verdade, eu estou derivando em v, não em u. Entendi a tua dúvida, agora entendi. Não dá 2v. Dá isso aqui, olha só. Vai ficar 2u du dv menos 1. Então, dx dv tem a ver com du dv. K1 em função de v. Porra, aí me ferrou, porque criou uma nova derivada. Mas não tem problema, eu acho. O bagulho tá ficando insano, né? Mas essas questões são assim mesmo, né? Fazer o quê? Aquela tua primeira lista que tava meio fácil. Ah, só se a gente fizesse uma coisa aqui. Mas vai aparecer o dvdx de toda forma, né? Que eu fiz a derivada implícita em v, né? Para aparecer justamente o dxdv. Mas aqui, se eu fizer, né? dy dv, vai ficar du dv mais 2. Então eu vou ter que. Não tem como substituir sem ficar com outro problema, né? Talvez o caminho não seja esse. Se eu fizer a derivada parcial só. Mas o problema é que não é uma derivada parcial, eu acho. Não posso simplesmente dizer que é uma derivada parcial se não for. Esse é o problema. Eu acho que aqui é uma derivada total. Então eu tenho que levar em conta aquilo também. O U que apareceu, né? Essa é a merda, né? Só que a derivada. Bem, o U não depende de V, né? Então eu até posso dizer que isso aqui é zero. Acho que não tem problema. Isso aqui também é zero. Eu acho que posso dizer. Então vai ficar simplesmente menos um aqui. É, porque o U não depende diretamente de V. Ele depende do X, do Y, etc. Então a resposta aqui vai ser simplesmente menos um. E aqui vai ser 2, beleza. Por hora eu só preciso desse menos um. Então aqui vai ser menos um, pela conta que eu acabei de fazer. E esse cara aqui que eu acabei de fazer deu 2, né? Uhum. Tudo bem? Fiz tudo por meio de derivadas implícitas, tá? Que é aquela derivadinha que tu deriva dos dois lados em função de algum diferencial, de alguma coisa e tal. Então eu tô derivando em V, né? Quando tu não consegue isolar a função, a gente faz isso, lembra? Uhum. Poderia ter simplesmente isolado o V aqui, derivado também, não tem nada demais. A questão é, derive que tu vai ver que vai dar menos um, tá bom? E aqui vai dar 2, muito bem. Ah, tá aí até. Então acabamos de descobrir aqui o valor, né? Aqui vai ficar menos 3 mais 10, que é 7. Beleza. Del F
Del V é 7. Beleza. Por que que eu tô querendo encontrar isso, né? Porque esse cara aqui, ó, depende disso, né? Ó, esse cara aqui é o mesmo, tá vendo? Del Uhum. 2G, Del U, Del V. É o mesmo. Esse amiguinho aqui não precisou dos valores específicos de -2 e 3 para U e para V. Ótimo. Deu tudo constante, tá vendo? Poderia não ser o caso. Mas por hora deu tudo constante, não precisou usar. Só que eu acho que nesse aqui vai precisar. Agora, como é que a gente encontra esse cara? Meu Deus, esse cara aqui vai ser muito longo. Nossa, olha o tamanho que já tá essa desgraça e não tem nada de errado, tá? Saindo por meio de conta, tá vendo que eu não tô te enrolando em nada aqui, né? Então, né, o U que multiplica del F. Quem que nós temos aqui, né? Nós temos o del V. Então, del U desse cara todo aqui. O problema é que esse cara todo aqui é um valor constante, né? Porra, cara, essa conta tá treta. Cheguei numa parte que eu acho que eu não sei o que fazer, tá? Melhor a gente ir pra uma próxima, né, numa próxima aula a gente vê aí talvez o que dá pra terminar. Tá bom, eu posso tirar as dúvidas das questões na próxima aula. Isso, pergunta pro teu professor também, né? Alguns detalhes mediante o que eu já fiz aqui. Se tá tudo certo ou não, mas acho que sim. E aí, próxima questão. Pelo menos você já pode mostrar pro teu professor, ó, professor, comecei aqui e tal, né? Ver se é isso mesmo. Beleza. 4. A 4. Ok. Deixa eu pegar a 4 aqui. Essa aí? É. Beleza. Beleza. Suponha que. Ah, essa aí é um clássico dos clássicos, vai ter que fazer aquele gradiente e tudo mais. Suponha que 4 menos x quadrado menos 2y quadrado vezes uma distribuição de temperatura em xy. Meu, pior que toda a lista da USP tem isso, cara. Tu não tem uns veteranos aí pra te mandar essas coisas resolvido, não? Eu posso perguntar. Porque, meu, eu juro pra você, eu já vi isso em outras listas. Admita que x e y sejam dados em quilômetro de temperatura em C. Um indivíduo encontra-se na posição 32 e pretende dar um passeio. Descreva o lugar geométrico dos pontos que ele deverá percorrer se for seu desejo desfrutar sempre da mesma temperatura do ponto 32. Bem, qual que é a temperatura do ponto 32, né? Já dá até para descobrir isso claramente aqui, né? É 40 menos 3 ao quadrado menos 2 vezes 2 ao quadrado, tudo bem? Só joguei na fórmula da temperatura, tá vendo? Daí, uh, 40 menos 9 menos 8 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 31 menos 8, né? 23. 23 graus. Então, o lugar geométrico vai ser onde a temperatura é 23. Portanto, a gente pega essa equation aqui, Uhum. no lugar da temperature, a gente coloca 23. Tinha feito essa já? Eu só não entendi o que é. Descreva o lugar geométrico. É que se tu notar bem, isso aqui vai dar uma equação. Né? Isso aqui é uma elipse, alguma coisa do gênero. Então existe uma elipse aí nesse disco que tu tem essa temperatura fixa de 23 sempre, sacou? Ah, mas aí eu preciso, tipo, escrever essa equação é uma elipse? Tu mostra pro teu professor que é uma elipse. Então 40 menos 23 é... Pô, eu tô mal de matemática, mas acho que é 17. E daí, olha só o que tu faz, minha amiga, tu pega e divide todo mundo por 17, certo? Uhum. Não seria menos 17? Tá. Ah, não. Ah, tá bom, entendi. Yes. Ó.
Isso aí é uma elipse, onde tu tem o semi-eixo maior 17, o raiz de 17, e o semi-eixo menor 17/2. Isso é uma elipse. Pode jogar no Wolfram, no GeoGebra, tu vai ver que vai dar uma elipse, tá? Uhum. Então esse é o lugar geométrico, uma elipse. Entendeu o que eu fiz? Uhum. Tá bom, só isso. Pronto, vamos para B. Vamos para B. Qual a direção e o sentido que deverá tomar se for seu desejo caminhar na direção de maior crescimento? Algo assim, né? Então, o que tu tem que fazer para isso, sabe? Colocar no GeoGebra. Não, nada de GeoGebra. Tem uma continha bem rapidinho que resolve isso. Ver qual é o ponto mais alto e o ponto mais baixo da elipse. Tipo isso. O que a gente tem que fazer aqui é o gradiente. Lembra do gradiente? O gradiente sempre te dá as direções, né, de maior variação. Então tu tem que fazer o gradiente da tua função. O gradiente é um operador diferencial. Pega um campo escalar como esse aqui e vê a variação pelo ponto de vista vetorial. Então isso que um gradiente faz. Agora, da mesma forma que quando tu pega uma derivada igual a zero, né, tu encontra o ponto de máximo, tu pode pegar o teu amiguinho aqui e também igualar a zero, né? Beleza? Uhum. O indivíduo, o problema é que o indivíduo ele encontra-se na posição 3, 2, né? Então tu já tem ali o ponto onde ele começa a dar o passeio. Então vai ser a partir desse ponto, sacou? Tipo, deixa eu te mostrar mais ou menos aqui. Tá aqui o disco. Esse disco ele tem diferentes temperaturas. Eu vou fazer uma ilustração aqui para tu entender melhor. Eu não sei se vai ser exatamente assim o desenho que eu estou fazendo, mas imagina que seja. Tá bom? Digamos que esse cara ele seja mais quente nas pontas, por qualquer motivo bizarro, do que no meio, né? Muito bem. Então, se tu tá num ponto aqui, aleatório, né? Tu tem um caminho específico para fazer, que é o caminho mais curto até a região preta, né? Certo? Então isso aqui é um vetor. E tu pode encontrar esse vetor de deslocamento aí por meio do gradiente, que pega um campo escalar. O campo escalar aqui é o que causa essas diferentes camadas de temperatura na superfície e consegue associar um vetor de direção para o lugar onde estiver mais quente. Beleza? Entendeu mais ou menos o que é o gradiente? Sim, então você faz as derivadas parciais. A conta é essa. Mas E o cada significado físico, né, tu uma consegue daí resolver a conta, se tu fizer isso que tu falou. Beleza? Mas, tipo, qual das direções é a. Então, tu vai fazer a nossa querido gradiente aqui e tu vai colocar no ponto que tu tá, né? Porque para determinado ponto tu vai ter um determinado caminho diferente. Se tu tiver aqui é para cá, se tiver aqui é para cá, sacou? Só que tu tá num ponto específico, né? Qual é o ponto? É o 3, 2. Não é mesmo? Agora tem que derivar. Então a derivada em x aqui vai ser menos 2x e a derivada em y menos 4y, né? Agora tu só joga os valores. Menos 2 vezes 3, menos 4 vezes 2. Então o vetor vai ser menos 6 menos 8. Pronto, essa é a resposta. Essa é a direção e o sentido que deverá tomar se a ideia é ir para onde tem mais variação. Mas não precisa colocar se o sentido é I ou J? Mas aqui é I e aqui é J, né? Beleza? Então tá bom. Show. Vamos para C. De quanto a temperatura se elevará aproximadamente caso caminhe 0,1 km na direção encontrada no item B?
Quanto que a temperatura irá elevar-se, né? 1 quilômetro. Bem, daí tu tem que usar a fórmula da temperatura lá, né? Porque tu tem a direção já da caminhada, né? -6 e -8. E aqui tem a temperatura. Então tu já sabe que a temperatura é 23, né? No ponto 2 e 3. Agora a gente... Oi, diga. Às vezes temperatura no ponto -6, -8. Não, não é um ponto isso aqui, né? Isso aqui é um vetor direção, né? Uhum. Não é um ponto. É um vetorzinho. E é a derivada, né? Então é... Daí tu tem que pensar o seguinte, né? Se tu pensar na unidade, ajuda bastante. Porque qual é a unidade de ΔT, né? Já que isso aqui é tudo temperatura, é graus por metro, né? Uhum. Certo? Então, se tu quer encontrar a temperatura, é bem fácil. Já que tu tem esse vetor graus por metro aqui, é só tu multiplicar ele, né, pelo comprimento que tu quer andar. Não é o que vai sobrar? Tu não quer andar 1 quilômetro nessas duas direções? Ou seja, se tu cortar aqui com uma unidade de metro, não sobra justamente a temperatura? Que é o que tu quer? Uhum. Pois Sim. é. Então, vamos lá. Tem que tomar cuidado, tu tem que tratar de módulos aqui, né? Então, -6 ao quadrado mais -8 ao quadrado vai ser igual... Ah, não, desculpa, tô pegando a ordem errada, eu quero pegar daqui. Aqui a gente vai ter que pegar o módulo do subtor. Então, eu escrevi o que eu tinha que escrever depois do igual. Beleza, agora sim. O delta, o T aqui é o que tu tá procurando, né? Um delta T. É o que tu tá procurando. E quem que é esse carinha aqui, essa direção, é 1000, de acordo com o enunciado. Eu acho que é isso. Então vai ficar... Pô, vai ficar um númerozão, hein? Daí vai ficar... Quanto que é isso? 64 mais 36 é 100, né? 100 vezes 1000. Porra, foi uma baita de uma variação. Delta T é 1000 mais 20. Caraca, essa temperatura tá meio alta, né? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Caramba. Eu acho que não Mas deu são mesmo. 100 metros, não 1000 metros. Porque São 100? Ah, é 1 quilômetro, né? Não, é 0,1 quilômetro. Ah, então é 100, beleza. Ah, mas de toda forma tá meio estranho aqui. Não pode ter aumentado tanto a temperatura e também não tem nem o fato da temperatura ter mudado ali, né? Do 23 pro cara lá. Putz, mas é alguma coisa nessa linha, tenho certeza. Só que teria que diminuir por 23. E vamos jogar uns pontos aleatórios. A real é que quanto maior os valores de x que a gente coloca, menor a temperatura vai ficando. Tem uma temperatura máxima de 40 graus. Não tem como tá certo essa minha conta aqui. Porque a temperatura máxima aqui é 40, né? O máximo valor que tu consegue obter é se o x e o y forem zero. É. Então não tem como ter dado o que eu fiz ali. Só que tá em quilômetro isso aqui, né? É verdade, então não é 100, é 0,1, né? Eu burro. Agora vai fazer algum sentido isso aqui. Né? Porque vai ficar 100 vezes 0,1, que é 10. Agora faz sentido. Eu tava jogando a coisa em metro ali. Agora faz todo sentido do mundo a resposta. Beleza? Então, tá aí. Então, teve essa variação de 10. Ok? Por que você levou 2? 2, que 2? Você tipo, levou a 2, o 6 e o 8.
Porque é o módulo, né? Ah, ainda faltou a raiz aqui, na real. Quando a gente quer o módulo de um vetor, a gente não eleva as componentes ao quadrado e depois faz a raiz? Ah, sim, aqui. Tipo, vai tudo elevado ao quadrado, mas não. Daí, mas agora tu me lembrou uma coisa, né? Isso fica 100, raiz quadrada de 100 é 10, e 10 vezes 0,1 é 1. Então teve um aumento de 1 grau. Beleza? Uhum. Agora faz mais sentido ainda. Muito bem. Vamos para a próxima. A D. De quanto decrescerá aproximadamente a temperatura caso caminhe 1 km na direção J? Só em J. Então é tipo fazer a mesma coisa, só que só com menos 8? Aqui tu tem que fazer um produto escalar daí, né? Mas sim, só com 0,1 daí. Ou, no caso, só com menos 6, né? Não, porque o menos 6 é o I, não é? A verdade, é só com J, com menos 8, exatamente. Então, tu vai ter um produto escalar aqui. JT igual a... Bem, vamos pensar só no 8, né? Como tu mesmo falou. Menos 8 vezes o 0,1. E daí... Bem, aproximadamente, né? É isso. Vai decrescer menos 0,8. Ok? Não precisa fazer raiz? Oi, desculpa, não escutei o que tu falou. Não precisa elevar 2 e fazer raiz? Não, porque agora a gente não tá falando do módulo, né? A gente tá falando numa direção específica. Isso aqui é só quando a gente faz a gente usa o módulo, né? Beleza? Sim. Então não é o caso aqui. Aqui a gente tá pensando numa direção específica apenas. Beleza, essa até que foi fácil. Só me perdi naquela hora do menos qualquer coisa lá. Outra. Ah, era só isso, né? É, a gente pode fazer 3 também. A 3? Tá, pode ser. Se eu fazer a 3. Tática. Se a reta tangente à curva Churusbango, Churusbago igual a 18, no ponto 1, 2, determine as retas que são tangentes à curva, blá blá blá, e paralelas à reta R. Tá. Então a reta tangente à curva. Tá, tem várias retas tangentes a uma curva num determinado ponto, né? Porque só se esse bicho aqui for um negócio em 2 dimensões, né? Daí eu não sei, mas pode ser que seja. Ele devia ter dito que era na R2 isso aí, porque eu olho pra isso e penso numa figurinha R3, um elipsoide, sei lá. Mas vamos ver que bicho sai no GeoGebra. Pode ser, não sei, não tenho ideia do que vai sair isso aí. Vou ter uma ideia assim pra não viajar muito, né? Nossa, que curvinha nada a ver. Curvinha nada a ver ficou. Um bicho monstruoso, mas é só isso aqui mesmo. Uma coisinha 2D mesmo. E a gente quer a reta tangente a curva no ponto 1.2. Muito bem. E agora ele quer... Tá, tudo bem, não tem segredo. A gente quer retas que são paralelas a essa tal dessa reta R aqui. Sim. Que vai estar no ponto 1, 2, né? Que vai ser aqui, ó. Opa, peguei errado. Essa reta tangente aqui, ó. Você deriva, né, as duas funções. O que tem? Né, para achar a tangente. A gente deriva a equação para encontrar a reta tangente, né? É lá do começo de cálculo 1 isso ainda. Né? Então a reta R a gente vai fazer como? Derivando isso aqui e fazendo aquela equaçãozinha da reta lá, não é mesmo? Mas como é que você sabe que elas não param ser igual as duas A derivadas? gente vai forçar a ser. A gente vai dizer que o coeficiente angular das duas é o mesmo. Mas para isso eu vou primeiro encontrar essa aqui, porque eu tenho tanto a equação quanto o ponto. Então com isso eu consigo a reta, né? Porque tu tem que lembrar que a reta é ioiô, mi xoxô, né? Eu tenho esse e esse, né? E agora eu posso derivar e encontrar esse cara.
que ele pode ser o dy dx, né? No ponto específico, certo? Uhum. E o problema, né, é que aquela equação ali é uma derivada implícita. Novamente, derivação implícita nessa lista. Lembra como que deriva implicitamente? Derivar em y. Desculpa, tem que derivar em x dos dois lados, cada um dos termos, lembra? Uhum. Que nem eu fiz agora há pouco. Estudou bastante isso aí, hein? Será que tu consegue me dizer qual que é a derivada, fazendo implicitamente? É... 3x2 mais 3y mais y3 mais 3. Peraí. Aqui, beleza. Por hora, beleza. Só que quando tu for derivar o y, vai ficar 3x dy dx, lembra? É. Regra do produto, né? Primeiro termo, só derivou o x. Segundo, derivou o y. Mas não é só 3 dx dy dx? Não, tem que derivar em x e em y. Derivada implícita. Não é parcial, é implícita. Aí agora tu deriva y ao cubo, fica 3y ao quadrado dy dx, porque tu tá derivando em x. Aqui vai ficar só 3 e aqui vai ficar 0. Tudo bem? Tá lembrando da derivada implícita? Ah, preciso que tu me responda. Não, eu não lembro muito. Putz, cara. Isso complica, né? Porque é lá do cálculo 1. Vou abrir aqui na apostila pra tu lembrar. Derivada implícita é que nem a regra da cadeia. Tu deriva o x normal e o y tu vai derivar dy dx do lado da derivada. Só isso. Cadê? Mas aí a derivada de 3x não é 3? Derivada de 3x é 3. Por isso que tem um 3 ali. Sim, mas aí precisa manter o x. Não, tu deriva o x, né? Fica 3. Ó, aqui, ó. Esses exemplos aqui vão fazer tu lembrar. Olha o segundo exemplo aqui, que tem umas partes bem parecidas com o nosso caso agora. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é mais legal, né? Ó, derivou o x ao cubo. 3x ao quadrado, nada demais, né? Uhum. Derivou o y ao quadrado. Tu deriva como se fosse x, né? Então fica 2y, beleza? Uhum. Só que como ele é y e tu tá derivando em x, tu tem que colocar uma multiplicação do lado de y dx. Uhum. E agora aqui tu vai ter que fazer a regra do produto. Regra do produto. Derivada de um vezes a outra normal, mais a derivada da outra vezes a primeira normal. Lembra a regra do produto? Lembra ou não? Sim, eu lembro. Beleza, então aqui é a derivada do x. Então fica só 3y, porque tu derivou o x. Derivada de x é 1. Uhum. Sim. E aqui é a derivada do y. Então fica 3x, tu não mexe, só que fica o dy dx. Sim. Ah, tá. Daí tu vai e isola o dy dx, né? Essa é a ideia da derivada implícita. Você deriva desse jeito porque você não consegue isolar o y nem o x, Uhum. mas a derivada você consegue. Então você faz uma matematiquinha e está isolado. Muito bem. Não dá para isolar nem o y nem o x nessa função, mas pela derivada implícita, a gente consegue isolar o dy dx, concorda comigo? Uhum. Então, dy dx vai ficar aqui, ó. Dividido, quer dizer, multiplicado por 3x mais 3y quadrado.
que são os caras aqui, né? Uhum. E do outro lado vai todo mundo que não tem, né? O dy dx junto. Passei todo mundo pro outro lado. E vou colocar um sinal de menos aqui, porque era todo mundo positivo, né? Então, finalmente, né, a gente pode dizer que dy dx é igual a menos x ao quadrado, menos y, menos x, menos 1, dividido por x mais y ao quadrado. Beleza? Já simplifiquei todos os três, né? Uhum. Então tá bom, tá aí a derivada, né? Pronto. Sim. Agora é só fazer o resto, né? Essa aqui não era difícil, né? Por isso que eu acho que tu nem me pediu. Porque agora a única coisa que tu precisa é encontrar o m, né? Como o m aqui é o coeficiente angular da reta tangente R no ponto 1, 2, tu vai colocar 1 e 2 aqui. 1 para x e 2 para o y. Tá bom? Uhum. Então, Aí você achou M, e aí aí, você vai ter o m. Gente, eu vou até pôr aqui que isso é o m. Muito bem lembrado. aí você usa o M para outra reta. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Exato, esse vai ser o m da outra reta. 1, 1 e 1. E aqui vai ser o 2 e aqui o 2. Beleza? Então vai ficar menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 dividido por 5 é menos 1. Então m é menos 1. Portanto, a equação vai ser y menos 2 igual a menos 1, que multiplica x menos 1. Beleza? Uhum. Então vai ficar que o coeficiente... vai ficar isso. Mas nem precisava da reta, né? O importante é saber que o m é menos 1. Se a gente quisesse a reta, estaria aí. A reta que a gente quer, na verdade, é dessa aqui. Então, determine as retas que são tangentes a essa curva e paralela, né? Então, a primeira coisa é que a gente sabe que já temos o coeficiente angular, menos 1. Mas como é que eu vou encontrar a reta? Vou encontrar a reta por meio dessa equação. Então, isso aqui eu não vou conseguir fazer, né, na aula, mas o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que, sabendo que o coeficiente angular dessas retas tangentes aqui é menos 1, você vai derivar implicitamente isso aqui e vai ver para quais valores de x e de y dá menos 1. Talvez eu consiga. Derivando implicitamente. 2x mais y mais x dy dx mais 2y dy dx igual a zero, certo? Uhum. E tu vai isolar, etc, e tu já sabe que o dy dx é menos 1. Então tu vai descobrir para quais combinações de x e de y tu vai ter esse coeficiente angular menos 1, sacou? Uhum. Show de bola. Então essa era realmente um pouquinho mais fácil até a interpretação. Aí tu traz as dúvidas que o professor vai te responder pra gente fazer mais top na semana que vem, beleza? Uhum. Beleza, Maria? Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau, valeu!